E se eu te dissesse que o maior confronto espiritual da história não foi uma batalha com espadas, mas um jogo silencioso de estratégia, tentação e resistência? E mais, e se Satanás não atacou Jesus apenas uma vez, mas tentou quebrá-lo 3 vezes, de maneiras calculadas, e falhou em todas? Logo após seu batismo, Jesus foi conduzido ao deserto. 40 dias sem comer, sem beber, fisicamente no limite. E é exatamente nesse momento que o primeiro ataque acontece. Não é coincidência, menos é estratégia. Satanás sempre observa quando você está mais fraco. Então ele surge com uma proposta aparentemente simples. Se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Parece inofensivo, até lógico. Afinal, Jesus estava com fome. Mas esse não era apenas um teste de necessidade. Era uma tentativa de fazer Jesus usar seu poder fora da vontade de Deus. Era sobre independência, sobre provar algo, sobre agir sem direção divina. Mas Jesus responde com firmeza: nem só de pão viverá o homem, mostrando que sua confiança não estava na fome do corpo, mas na fidelidade ao Pai. O primeiro ataque falha. E aqui está o ponto. Satanás não começa com grandes pecados. Ele começa com pequenas concessões. Agora me diz, você teria resistido nessa situação? Comenta aqui. Eu resisto se você acredita que ficaria firme, ou eu lutaria se sabe que seria uma batalha difícil. O primeiro ataque falhou, mas Satanás não desiste facilmente. Ele muda a estratégia. Agora, ele leva Jesus até o ponto mais alto do templo, em Jerusalém. Um lugar sagrado, um cenário público. Então vem o segundo ataque, mais sutil, mais perigoso. Dessa vez, Satanás usa até as Escrituras. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito que os anjos te protegerão. Percebe? O nível disso não é mais uma tentação física, é espiritual e psicológica. Ele tenta distorcer a própria palavra de Deus para manipular Jesus. É como se dissesse: prove quem você é, faça um espetáculo, mostre ao mundo. Mas por trás disso estava uma armadilha. Testar Deus é o mesmo que duvidar dele. Jesus, mais uma vez, responde com precisão. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sem espetáculo, sem prova, sem orgulho. O segundo ataque falha. E aqui está algo profundo. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Até a verdade, quando distorcida, pode se tornar uma armadilha. Satanás tentou confundir Jesus usando aquilo que deveria ser sagrado. Mas Jesus conhecia a verdade. E não apenas conhecia menos, ele vivia ela. Agora pensa comigo. Quantas vezes algo parece certo, mas no fundo não é? 2 ataques falharam, mas o terceiro seria o mais ousado de todos. Agora, Satanás abandona a sutileza. Ele leva Jesus a um lugar alto, mostra todos os reinos do mundo, riqueza, poder, glória, influência, menos tudo diante dos olhos. E então faz a proposta mais direta da história: tudo isso eu te darei, se você se ajoelhar e me adorar sem disfarces, sem meias palavras. Aqui não era mais sobre fome, nem sobre provar algo. Era sobre atalho. Satanás estava oferecendo a Jesus tudo aquilo que, de certa forma, já seria dele. Mas sem dor, sem cruz, sem sacrifício. Era poder sem sofrimento.
glória sem processo. E esse é o ataque mais perigoso de todos, porque é o mais tentador. Quantas vezes na vida aparece um atalho que parece perfeito, mas custa a sua essência? Mas Jesus, firme como nunca, responde: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Sem negociação, sem hesitação, o terceiro ataque falha. E nesse momento fica claro: Satanás não perdeu por falta de tentativa. Ele perdeu porque Jesus nunca abriu mão de quem ele era. Agora eu quero saber de você. Você escolheria o caminho fácil ou o caminho certo? Comenta caminho certo se você ficaria firme, ou sem atalhos se você recusaria qualquer proposta que te afastasse do propósito. 3 ataques, 3 estratégias diferentes e o mesmo resultado: Satanás derrotado, sem que Jesus levantasse uma única espada. Mas aqui está o que muita gente não percebe. Essa história não é só sobre Jesus, é sobre você. O primeiro ataque foi sobre necessidade, menos atingir Jesus no momento de fraqueza. O segundo foi sobre distração, usar algo sagrado para confundir. O terceiro foi sobre ambição, oferecer tudo, desde que ele abrisse mão do essencial. E não é exatamente assim que acontece hoje? Quando você está cansado, pressionado, emocionalmente esgotado, surgem decisões fáceis. Quando você busca direção, aparecem vozes misturando verdade com mentira. E quando você tem um propósito, aparecem atalhos tentando te desviar. O padrão não mudou, mas a resposta também não precisa mudar. Jesus venceu porque estava firme na verdade, alinhado com Deus e consciente de quem ele era. Ele não reagiu com emoção, respondeu com convicção. E no final, o texto diz que Satanás se afastou e anjos vieram servi-lo. Ou seja, a vitória pode até demorar, mas ela vem. E talvez o maior ensinamento dessa história seja esse: resistir não é sobre nunca ser tentado, é sobre nunca se render, porque no fim não é o ataque que define você, é a sua resposta.